Fala, sétimo ano. E aí, tranquilo? Como é que vocês estão? Se cuidando direitinho, lavando as mãos? Bom, então vamos lá, que hoje a gente vai tentar finalizar essa parte aí do livro que fala sobre os números racionais, tá? Vocês vão ver, podem acompanhar no livro, que tem divisão, multiplicação, de fração, de potência com fração e tal, mas a gente vai falar de tudo isso aí. Mas para chegar nessa parte, a gente precisa entender um pouquinho desse conceito do que é a potência dos números racionais, certo? Então eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro para a gente poder ir acompanhando. Gente, aqui não tem como ser igual na sala de aula que a gente pega e fala assim, vou deixar no quadro, vocês copiam, depois a gente faz o exercício. Porque senão ficaria um vídeo de 2 horas. Não carregaria nem na internet para poder colocar para vocês, tá? Então, quando você achar necessidade de copiar, pausa o vídeo e copia. Então, daqui a pouco eu vou explicar todos os exemplos. O que você faz? Pausa o vídeo, copia os exemplos todos, certo? Vai ficar mais fácil para você entender. Sempre que você achar que tem a necessidade de copiar algum conteúdo, pausa e copia, certo? Porque fica mais fácil no entendimento, tá? E até para você conseguir gravar, entender, do que só ver o vídeo e depois ir tentar fazer e aí nunca mais voltar nesse conteúdo. Então, sempre que você tiver essa necessidade, para o vídeo e copia, tá? Vai facilitar a vida de vocês. Bom, vamos para a matéria em si. A potência com números racionais. O que é potência com números racionais? Vocês aprenderam ao longo da caminhada de vocês aí, vocês aprenderam os números, depois vocês aprenderam a potência, vocês aprenderam números negativos, vocês aprenderam fração, vocês aprenderam tudo isso, certo? A fração negativa. E agora chega nesse momento que o livro enquadra tudo isso para a gente. Ele traz para a gente a potência de fração negativa. Então a gente vai precisar encaixar todos esses conceitos, esses conhecimentos que a gente vem adquirindo na escola ao longo desses anos, certo? Para chegar na resposta. Como é que vai ser feito isso? A princípio parece um bicho-papão, mas não é. A gente vai entender que é bem mais fácil do que parece, tá? Então eu coloquei nos exemplos, ó. Primeiro eu coloquei esse exemplo que é de uma fração positiva, certo? Simples, 1 sobre 2 elevado a 2, para a gente entender como é que se resolve a potência de uma fração, tá? Dá uma relembrada nisso. 1 sobre 2 elevado a 2 vai ficar assim, ó. Nada mais é do que 1 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. E aí é só você responder. 1 ao quadrado, né, que é 1 elevado a 2, vai ficar 1 vezes 1. E embaixo, 2 elevado a 2, 2 vezes 2. 1 vezes 1 dá 1 mesmo. 2 vezes 2 dá 4. Então, é bem simples, tá? A potência de uma fração significa que você vai fazer a potência do número de cima e a potência do número de baixo. Não tem mistério algum nisso, certo? Simples, fácil, rápido pra gente. Aí agora aparece assim, pô, professor, legal, beleza, hein? Mas aí vem o número negativo. A fração com sinal de negativo. Aí você pensa assim, meu Deus, agora acabou a minha vida, né? Pô, quando eu estou começando a achar que alguma coisa é fácil, sempre vem pior. Eu vou te mostrar que continua sendo fácil. Por quê? Tem a nossa regrinha. Vocês vão lembrar que no início desse ano, quando nós falamos sobre números positivos e números negativos, eu ensinei exatamente essa regrinha para vocês, tá? Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então, a gente vai ver, ó, a fração é negativa, a gente vai olhar, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo, tá? Então é simples, a gente vai fazer ele do mesmo jeito ali, ó. Vamos lá, 1 sobre 2 elevado a 2, que é elevado ao quadrado. Vamos fazer ali do mesmo jeito, ó. Significa que é 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, ok? Bom,
vai fazer 1 vezes 1, 2 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Você vai olhar, ó. Bom, é negativo, não é? O expoente é par. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então você pode colocar o sinal de mais aqui, ou simplesmente não colocar sinal nenhum. Porque nós já vimos também que quando o número é positivo, ele não precisa apresentar sinal, tá? Quando ele é negativo, ele apresenta o sinal de menos. Quando ele não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, só para ficar mais claro, eu coloquei aqui o sinal de mais. Eu vou colocar até mais bonitinho para ficar mais destacado para vocês. Essa fração fica positiva. Por quê? Porque o expoente é par. Pois, pessoal, mas ela é negativa aqui, ó. Não importa. Se o expoente for par, mesmo ela sendo negativa, o resultado vai ser positivo. Bem, vamos para esse outro exemplo, tá? Agora com o expoente ímpar. Mesmo raciocínio, 3 sobre 2 elevado a 3. Bom, aqui eu mudei os números, né? Na verdade, mudei só o nosso numerador para a gente fazer com outros números também. E ver que é bem simples também. Vai ficar aqui, ó, 3 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Significa 3 ao terço, 3 ao cubo e 2 ao cubo, ok? Bom, então 3 elevado a 3 a gente vai fazer, ó, 3 vezes 3 vezes 3. 2 elevado a 3 a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Bom, a partir daí é só resolver a nossa continha. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Bom, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos ver se esse resultado vai ser positivo ou negativo? Se o expoente for ímpar, o resultado será negativo. O expoente, que é esse númerozinho que está aqui em cima, é o 3. Ele é par ou é ímpar? É ímpar, não é? Se ele for ímpar, o resultado é negativo. Eu boto o sinal de negativo aqui em cima. Certo? Então eu vou ter só essas regrinhas, tá? Primeiro, a potência de um número racional, de uma fração nesse caso, bem simples. Faz a potência de cima e faz a potência de baixo. Faz a potência do numerador e do denominador. Em cima e embaixo. Fez em cima, fez embaixo, chegou no resultado, moleza, tranquilo. Se for com a fração negativa, você vai observar a regrinha. Expoente par, tá? Resultado positivo. Mesmo esquema, ó. Numerador, denominador, todo mundo elevado, chegamos no resultado. Expoente é o 2, que é par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Mesmo esquema. Faz a potência de cima, faz a potência de baixo, né? Chega no resultado e vê. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Continua aí para a gente ver a divisão e a multiplicação nesses termos aí. Vem comigo. Bom, então agora a gente vai fazer o quê? Multiplicação e divisão de potências aí de mesma base, tá? Mesmo ela sendo negativa, a gente consegue fazer a multiplicação e a divisão de uma maneira bem simples. Vamos observar aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base, tá? Repete a base e soma o expoente. Então, olha só que coisa fácil pra gente. Coloquei até aqui, ó. Volto a dizer, se você acha que fica mais fácil, o livro traz essas informações, mas eu acho que fica melhor para vocês colocando no caderno, porque fica mais resumido, você sabe aonde está, mais rápido de achar. Então, coloca no caderno, quando você for fazer o exercício do livro, ou qualquer outro exercício, abre a página do caderno, você já vai ter a explicação, se está fazendo pelo caminho correto ou não, tá? Então, o que eu aconselho a vocês é, vai pausando o vídeo
e copiando o que você acha importante. Ou então ver o vídeo inteiro, depois ver de novo ele pausando, copiando o que é importante. É chato? É, mas é importante para que vocês consigam fazer os exercícios aí daqui para frente. Bom, então a multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Trouxe até aqui, coloquei destacado para vocês verem a regra. Então aqui a gente tem menos 2 sobre 5 elevado a 4 vezes menos 2 sobre 5 elevado a 3. Bom, mesma base, não é? Então vou repetir a base. Ó. Deixa eu pegar um outro piloto aqui. Vamos de azul, que é o que está melhor por enquanto. Então, ó, vou repetir a base. Repetir, ó, menos 2 sobre 5 e vou somar os expoentes. Aí é só somar, ó, 4 mais 3. Vou colocar até passo a passo para a gente. Ó. Somou os expoentes. Isso aqui vai ser igual a menos 2 sobre 5. Somou os expoentes, 4 mais 3 vai dar 7. Então, não tem mistério nenhum, tá? A gente vai, sempre que for multiplicação de potência da mesma base, a gente vai repetir a base, tá? Ah, é negativo, não importa. A gente vai repetir a base e somar o expoente, certo? De maneira bem simples, bem tranquila. Bom, divisão de potência de mesma base. Como é que a gente vai fazer essa divisão de potência de mesma base? Repete a base e subtrai o expoente. Então, também tem uma regrinha pra gente, bem tranquila. Se na multiplicação a gente repete e soma, na divisão a gente vai fazer o quê? Repetir a base e subtrair o expoente. Bom, vamos ver como é que vai ficar? Aqui eu trouxe nem em forma de fração, não. Trouxe em forma de decimal para vocês verem que é o mesmo raciocínio. Ó. Menos 1,9 elevado a 5, dividido por menos 1,9 elevado a 2. Mesma base, então eu vou repetir a base. Ó. Menos 1,9, tá dividindo, não tá? E aqui diz que sempre que for divisão, a gente repete a base e subtrai o expoente. Então tá dividindo. 5 menos 2, que é o expoente daqui. E aí o resultado vai ser 1,9. 5 menos 2 vai dar 3. Menos 1,9 elevado a 3 elevado ao cubo. Então, sempre que for, tá, multiplicação, a gente repete e soma o expoente. Sempre que for divisão, a gente repete e subtrai o expoente. Certo? Não pode esquecer de repetir igualzinho. Ó. Nesse caso, se tiver negativo, vai vir negativo para cá. Tá? E aí, se você quiser chegar no resultado final, é só fazer menos 1,9 elevado a 3, menos 1,9 vezes menos 1,9 vezes menos 1,9 para chegar no resultado final, tá? Mas assim já é o resultado na maioria das questões, tá? Então, repete a base e soma o expoente quando é multiplicação. Repete a base e subtrai o expoente quando é divisão. Vamos para cá. Que agora você vai olhar e falar assim, meu Deus, essa eu não vou saber fazer nunca. Tá? Que é o que a gente chama de potência de uma potência. Não tem mistério, tá? Regrinha, multiplica o expoente. Então aqui a gente somou, quando foi multiplicação a gente somou, quando foi divisão a gente subtraiu. Quando tiver esse esquema aqui que você falar, meu Deus, loucura, que é o que a gente chama de potência de uma potência, também não tem mistério. A gente multiplica o expoente. Como? Bom, aqui eu tenho menos 4 sobre 7 elevado a 3. E aí eu tenho aqui fora isso aqui elevado a 6. Então eu tenho essa potência, eu tenho uma potência, menos 4 sobre 7 elevado a 3. Isso é uma potência. Tá? Essa potência está elevado a 6. Então,
eu tenho uma potência de potência. Como é que eu vou resolver isso? Multiplicando o expoente. Só. Vou repetir a base, ó. Menos 4 sobre 7. E vou multiplicar o expoente. Vai ficar 3 vezes 6. E aí vou dar o meu resultado, menos 4,7, menos 4 sobre 7, né? E aí a multiplicação, 3 vezes 6, vai dar 18. Então o resultado é menos 4 sobre 7 elevado a 18, tá? Não tem por que ficar com medo, não tem nada que assuste. Repete a base, multiplica o expoente. Simples. E agora a gente tem mais uma aí, que é quando esse expoente é negativo, tá? Por quê? Porque sempre vai complicando um pouquinho mais. A gente já vai chegar em raiz. Espera só um pouquinho. Bom, então aqui eu tenho o expoente é negativo. Ah, agora eu não vou conseguir. Vai, porque continua sendo muito simples para a gente. O expoente vira positivo e a gente inverte a fração. O que isso significa? O expoente vira positivo. Então vai virar 4 positivo. Esquece o negativo dele. E a gente inverte a fração. A fração não é menos 3 sobre 4, vai ficar menos 4 sobre 3. Ok? Bom, agora a gente vai para raiz com potência. Espera um pouquinho aí, vem comigo. Bom, então agora a gente vai ver, tá, a raiz quadrada de fração e a raiz quadrada de número decimal, certo? Na raiz quadrada de fração e decimal, vocês vão ver que aí já não tem muito um esquema para fazer mais rápido, tá? Não tem aquelas dicasinhas que a gente viu anteriormente quando falamos da potência, da soma nos expoentes, da subtração dos expoentes. Então aqui a gente vai precisar fazer o cálculo, um cálculo maior um pouquinho, tá? Mas também não tem mistério, só aumenta o cálculo. O conceito, a resolução é em cima de situações que nós já conhecemos, tá? E que são até simples para a gente. Bem, aqui a gente tem nesse primeiro exemplo a raiz quadrada de 9 sobre 16. Como é que eu resolvo isso, tá? A raiz quadrada de 9 sobre 16 é a mesma coisa que dizer que eu quero a raiz quadrada de 9 e aqui a raiz quadrada de 16. Então, se torna simples. Por quê? Porque eu preciso achar a raiz de 9 e vou achar a raiz de 16, tá? Não tem nada grandioso. O cálculo aumenta um pouquinho? Aumenta. Mas dá para a gente fazer de maneira até tranquila. A gente vai achar a raiz quadrada do numerador e a gente vai achar a raiz quadrada do denominador. Vamos ver aqui, só para a gente relembrar como é que a gente acha a raiz quadrada, tá? A gente já viu que a raiz quadrada é sempre que um número multiplicado por ele mesmo chega àquele resultado, certo? Então aqui, ó, eu quero a raiz quadrada de 9. Eu vou fazer primeiro a de 9. Eu quero a raiz quadrada de 9. Vou precisar achar um número que vezes ele mesmo dá 9, certo? Se a gente quiser, como 9 é um número pequeno, dá para a gente fazer, ó. 2 vezes 2 dá 4, então não é o 2. 3 vezes 3 dá 9. Então olha aqui, ó. 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Então a raiz quadrada de 9 é o, vou colocar a setinha, né, que não é igual, 3 vezes 3 igual a 9, então a raiz quadrada de 9 é o 3, certo? Por quê? Porque é um número multiplicado por ele mesmo que vai dar o resultado, que vai dar 9, certo? Se a gente quiser fazer por fatoração, e aí eu prefiro que vocês façam por fatoração mesmo quando o número é pequeno. Por quê? Porque no livro, nas questões, vocês vão ver que vão cair questões dessas com números grandes.
E aí a gente vai precisar usar a fatoração, porque a gente não vai ficar aqui multiplicando 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Imagina, ter que fazer isso em todas as questões. E às vezes você vai chegar no resultado que é 13 vezes 13, que é 11 vezes 11, que dá 121. Então, a gente vai precisar, em muitos casos, fazer a fatoração desses números. Como é que a gente vai fatorar? Tá? Para achar através da fatoração a raiz quadrada. Eu quero achar a raiz quadrada de 9. Eu vou botar um 9 e vou ir fatorando. Mesmo esquema lá do nosso MDC, do nosso MMC, a gente vai começar. 9 dá por 2? Não, né? Então, não dá por 2. Dá por 3? Dá. Então, 9 dividido por 3 vai ser 3. 3, vou ter que usar o 3 de novo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui a gente fechou a nossa fatoração. Aí vem, tá, o esquema. Como é raiz quadrada, nós vemos que quadrado é todo número que é elevado a 2. Então, raiz quadrada significa que ela é elevada ao 2, que a raiz dela é com base no 2. O que a gente vai fazer? A gente vai separar em grupos de 2. Então, nós separamos, ó, primeiro grupo com 2 elementos é o 3. Aí, eu vou colocar o 3 aqui do lado. Tem algum outro grupo para baixo? Não tem, né? Então, a raiz quadrada de 9 é o 3, certo? Então, através da fatoração, nós vamos fatorar e vamos achar em grupos, tá? Como a raiz é quadrada, em grupos de 2 em 2. Bom, fatorei o 9 por 3, deu 3, 3 por 3 deu 1, separei o grupo aqui, a dupla no caso, porque a raiz quadrada é com 2, e aí só tem esse grupo, que é o 3. Vou colocar aqui em cima, raiz quadrada de 9 deu 3. Agora a gente precisa achar a raiz quadrada de 16, certo? Vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, ó, para a gente poder visualizar melhor. Raiz quadrada de 16. Ah, professor, posso ir multiplicando? Pode, não tem problema nenhum. Você pode ir, ó, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16. Opa, então é o 4, certo? Por quê? 4 vezes ele mesmo dá 16. Então, raiz quadrada de 16 é o 4, certo? Se a gente quiser achar por fatoração, por quê? Porque nos números maiores fica mais fácil para a gente. Vamos fatorar o 16 para a gente entender o nosso raciocínio da fatoração. 16, vamos fatorar bonitinho. Aquele mesmo raciocínio do MDC. Bom, 16 é um número par, então dá por 2. 16 por 2 vai dar 8. 8, porque 2 vezes 8 é 16. 8 é par, continua por 2, certo? 8 dividido por 2 vai dar 4, ok? Bom, 4 dividido por 2 ainda, né? Vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O que é que eu vou fazer agora? A gente não viu que tem que separar em grupos de 2? Vou separar iguais, ó. Aqui e aqui. Bom, aqui eu tenho um grupo de 2 e aqui eu tenho esse outro grupo também com o número 2. Vou multiplicar 2 vezes 2 vai dar 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Certo? Bom, aqui embaixo a gente está só relembrando o assunto de raiz quadrada, que vocês já viram aí, tá? É só para dar uma relembrada para chegar aqui. O importante para a gente é saber que raiz quadrada de fração, a gente vai tirar raiz quadrada de cima e raiz quadrada de baixo. Tá? Não tem grande mistério. O cálculo fica um pouco maior, a gente tem que raciocinar um pouquinho mais. Não tem nenhum esqueminha ali para a gente conseguir fazer mais rápido, tá? Mas a gente precisa
calcular. E aí não tem nenhuma grande dificuldade, certo? Vai ficar aqui 3 sobre 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4. O importante é você achar a raiz de cima e a raiz de baixo. Se você vai fazer multiplicando, fatorando, se você tem algum outro método, porque tem alguns métodos para achar a raiz quadrada. Se você for fazer de algum outro método, não tem problema. O importante é você achar a raiz quadrada em cima e a raiz quadrada embaixo. Certo? Bom, vamos para os decimais agora. Você vai falar assim, meu Deus, mais uma. E aí, essa daqui, mais uma daquelas questões que a gente precisa usar conhecimentos anteriores para chegar na resposta dela. Por quê? Porque para eu chegar na raiz quadrada de 0,04, eu vou precisar transformar, tá? Então aqui, eu vou até anotar para vocês, ó. Transformar em fração. Então vocês viram aí ao longo das 3 últimas videoaulas muita transformação de fração. Por quê? Porque ela é importante pra caramba pra gente. Então eu vou precisar transformar isso aqui em fração. E aí como é que eu transformo 0,04 em fração? Nós não vimos que para transformar em fração, o primeiro detalhe que eu vou ver é quantas casas tem depois da vírgula. Depois da vírgula tem 1, 2 casas. Então aqui embaixo vai ficar o 100. Se fosse uma casa só ficaria o 10, 2 casas fica o 100 e assim por diante. Então aqui embaixo fica o 100. Em cima fica o próprio número sem a vírgula. Como na frente dele só tem o 0, vai ficar o 4. Então aqui eu consegui transformar em fração. Transformei em fração, vai ficar 4 sobre 100. Bom, agora eu vou achar a raiz quadrada igual achei dessa daqui. Raiz quadrada de cima, raiz quadrada de 4, raiz quadrada embaixo, que é a raiz quadrada de 100. Tá? Essa daí é mole pra gente. Por quê? 4 é só a gente ver. Ó, 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 100 também é mole. 10 vezes 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, aqui eu vou colocar a raiz quadrada de 100, vai ser 10, né? No caso. Então, vai dar 2 sobre 10. Ok? Não vamos nem simplificar, vamos parar por aqui, mas daria para a gente simplificar ali. Bom, então, raiz quadrada de fração, tá? É chatinho, é complicadinho, mas não tem mistério. É a raiz quadrada de cima e a raiz quadrada de baixo. Pode fazer fatorando, tá? Depois contando os expoentes, pode fazer fatorando e dividindo em grupinhos, pode fazer de multiplicando um pelo outro, do jeito que você achar mais fácil para você. Porque a raiz quadrada a gente já viu, vocês já conversaram no 6, já conversamos no 7, já conversaram pra caramba sobre raiz quadrada. Então é um assunto que a gente já domina, tá? Achou a raiz de cima, achou a raiz de baixo, montou o resultado. Se vier para decimal, você precisa primeiro transformar em fração, que também é um assunto que a gente já falou pra caramba. Nas últimas 2 videoaulas, falamos bastante, tá? Então, transformou em fração, e aí achou raiz de cima, raiz de baixo, e chegou na fração final com o numerador e denominador. Bom, sétimo ano, um abraço para vocês. Volto a dizer, sei que o conteúdo está extenso. O sétimo ano é uma matéria em que vocês recebem muito conteúdo. O conteúdo de matemática vem grande para vocês, porque é um ano importantíssimo, tá, na vida de vocês. E a gente vai tentar fazer isso sempre da melhor maneira possível, ok? Não se desesperem, não fiquem doidos, vai dar tudo certo, com calma, com paciência. Sempre que você tiver alguma dúvida aqui, anota no caderno, tá? Sempre que tiver o vídeo, tiver alguma dica e tal, vai pausando e anotando, ou então vê o vídeo 2 vezes, não tem o menor problema, ok? Se tiver dúvida, é só chamar que a gente tenta resolver. Se tiver algum exercício que você não tenha conseguindo fazer, me manda que eu tento explicar ele aqui no quadro para vocês da melhor maneira possível, tá? Vamos juntos superar isso tudo. Um abraço, continuem se cuidando, vamos que vamos!